Olá, pessoal, tudo bom? Página 247, tá? Ciências, vamos lá. Um pesquisador e sua equipe fizeram um safari em um parque da África. Leia as observações que ele registrou em seu blog. Safari, originalmente era uma expedição destinada à caça realizada em ambientes selvagens, como as savanas africanas. Hoje o safari é realizado para observação dos animais. Então aqui, né, tem um mapinha aqui, o mapa do safari. Então todos os animais que eles observaram lá na África. Primeiro dia. A observação começou logo cedo, quando avistamos uma série de zebras e gazelas, pastando pela savana. Mais tarde, vimos uma fêmea de guepardo com seus 2 filhotes. Assistimos a uma das crias caçar um suricato, pequeno mamífero que se alimenta basicamente de insetos, mas também de pequenos invertebrados, ovos e vegetais. O safari continuou até o fim da tarde. Vimos gnus e rinocerontes pastando. Segundo dia. Seguimos as pegadas de um leão. Alguns minutos depois, o encontramos descansando debaixo de uma árvore, provavelmente digerindo a sua presa. Continuando o percurso, vimos um bando de hienas. Como caçam em grupos, são capazes de manter presas maiores do que elas. Mas o momento mais incrível desse dia foi avistar um leopardo em cima de uma árvore, comendo um mandril, uma espécie de macaco que tem uma cara bem colorida e que se alimenta principalmente de vegetais, além de insetos e pequenos vertebrados. A letra A. Quais foram os herbívoros observados durante esse safari e que de fato comprova esse hábito alimentar? Então, nós vimos que foram as zebras, as gazelas, os gnus e os rinocerontes. Esse hábito alimentar foi comprovado porque eles foram vistos pastando na savana. Então, isso, pastando, né, comprova que são herbívoros. Por que os herbívoros que se alimentam de gramíneas passam grande parte do dia pastando? A gente já viu isso também. Porque essa vegetação possui baixo valor nutricional. Eles precisam ingerir grande quantidade dela para obter energia que atenda às suas necessidades nutricionais. Por que o suricato estava sendo caçado pelo filhote de guepardo e não pela fêmea adulta? Escreva sua hipótese. Sendo animais carnívoros, os filhotes de guepardo precisam aprender a caçar. A mãe guepardo, portanto, possibilita o filhote a desenvolver essa habilidade. Então, por isso que era o filhote que estava caçando e não a mãe. De acordo com o hábito alimentar, como são classificados o suricato e o mandril? Por quê? O suricato e o mandril são animais onívoros, pois se alimentam de animais e de vegetais. Agora aqui, nós vamos ver outros animais, como as hienas, que caçam em grupos. Escreva o nome de 2 dele e depois responda. Qual é a vantagem desse comportamento? Então, aqui, ó, tá a hiena, que elas vivem em grupos. Exemplos, então, algumas espécies que caçam em bandos. Leoas, lobos, pelicanos, golfinhos e outros. A caça em bando, ela aumenta a chance de capturar a presa e também possibilita abater uma presa de maior porte. Então, como elas fazem essa captura, né, em bando, então elas conseguem pegar presas maiores que elas. Agora a gente vai ver a definição de predador e depois de presa. Vão grifando o que eu grifei, tá?
Animais que capturam outros animais para se alimentar são chamados de predadores. E os animais que servem de alimento para os predadores são chamados de presas. Então, animais que se alimentam de outros animais são os predadores. E esses animais que servem de alimento para os predadores são chamados de presas. Tanto os predadores como as presas apresentam características físicas ou comportamentos que o ajudam a sobreviver. No caso dos predadores, são as características físicas que o tornam mais eficazes na caça às suas presas. Já no caso das presas, essas características servem também para evitar que sejam capturadas e devoradas pelos predadores. Então, vamos ver essas características. Predadores. Para ser bem-sucedido em uma caça, o predador precisa se destacar por suas qualidades físicas ou recorrer a estratégias para enganar ou atrair suas presas. Então, aqui nós vamos ver quais são essas qualidades físicas que o predador precisa ter ou as estratégias que ele usa para enganar ou para atrair as suas presas. Muitos predadores apresentam características físicas semelhantes. Os sentidos, então vocês vão grifar aqui, ó, os sentidos da visão, audição, olfato, muito desenvolvidos, né? Facilitando a localização das presas, além da força, velocidade também. Então, eles têm que, eles podem apresentar características físicas. Por exemplo, no sentido da visão, do cheiro, da visão, da audição e do olfato. Então, ser muito desenvolvidos para eles, para facilitar que eles localizem as presas. E também eles terem muita força e velocidade suficiente para correr e capturá-las. Há ainda predadores dotados de veneno, como as cobras, aranhas e os escorpiões, e outros que se camuflam no ambiente para surpreender as presas distraídas. Conheça a seguir o modo de caçar de alguns predadores, suas armas e estratégias. A arma do guepardo, por exemplo, é sua velocidade, que lhe possibilita alcançar a presa em fuga. O corpo, olha aqui, gente, o corpo esguio e a coluna flexível. Olha, as pernas alongadas permitem atingir a velocidade aproximadamente de 100 km/h em menos de 3 segundos. Por isso, é considerado um dos maiores animais terrestres, um dos animais terrestres mais rápidos do mundo. Então, pela forma do corpo dele, as pernas alongadas, a força que ele tem, né? Ele consegue atingir uma velocidade de 100 km em menos de 3 segundos. Então, por isso que ele é considerado, ele está entre um dos animais mais rápidos do mundo. Aqui tem o exemplo do crocodilo. Ele é um exímio predador. Ele habita a Terra há mais de 200 milhões de anos, o que comprova o quanto suas habilidades como caçador são eficientes. Olha a estratégia do crocodilo. A sua estratégia de ataque é ficar submerso e aguardar pacientemente o momento exato de atacar a presa. Quando o faz, seus dentes afiados e a grande força que tem na mandíbula impedem a fuga de sua presa. Então, ele se mantém o quê? Quietinho, submerso na água, né? Quando aparece a presa, ele ataca. E com a mandíbula forte que ele tem, ela não consegue sair.
Presas. As presas também usam estratégias para não serem capturadas pelos predadores. Então, olha lá, viver em grupo, camuflar para não serem vistas, recorrer à velocidade para fugir, defender-se com chifres, galhadas ou produzindo venenos são outras de suas estratégias de defesa. Aqui a gente vê, os suricatos, que vivem em grandes grupos familiares. Eles revezam na vigilância da toca. Se algum predador for avistado, os vigias avisam o restante do bando que tem tempo para fugir. Aqui tem mais 2 exemplos de animais, né? Como se sente ameaçado e precisa se proteger, o baiacu incha o corpo para parecer maior e assim tenta intimidar o predador. Além disso, algumas espécies também possuem espinhos e veneno. E aqui a gente vê que para se defender, o gambá, né? Ele libera um líquido mal cheiroso. Atividade 3. Observe as imagens, assinale o animal que usa uma estratégia de ataque ou defesa e depois escreva qual é essa estratégia. Então, aqui a gente vê o gnu e o leopardo. Então, defesa. O gnu possui coice e chifrada poderosa, além de grande habilidade de correr em alta velocidade para escapar de seus predadores. O leão, ele é de ataque. O leão se camufla disfarçando no ambiente para esconder de suas presas e atacar no momento exato. A aranha e o gafanhoto. Aqui, ataque. As aranhas produzem teias com a finalidade de capturar pequenos animais, como os insetos que lhes servem de alimento. Bom, para casa vocês vão ler esses conflitos com predadores e depois vão responder a essas três questões, ok? Até a próxima aula.